Graça e paz, sejam muito bem-vindos à nossa última aula da disciplina inicial de conceitos introdutórios de teologia sistemática. Eu sou o professor Paulo Pescador e, concluindo a presente disciplina inicial, nós vamos concluir aqui a definição de teologia sistemática que foi iniciada na nossa aula anterior, que foi a aula 4. Então, recapitulando um pouco aqui, nós vimos que a teologia sistemática é uma organização analítica e sistemática dos assuntos tratados na Bíblia, ou seja, ela é analítica porque demanda a análise de muitos textos bíblicos, e é sistemática porque é um estudo minucioso, dividido por assuntos e disposto em ordem lógica. Nós vimos também que a teologia sistemática ela faz uma contextualização da mensagem bíblica, trazendo-a para os dias atuais, de forma que o ensinamento bíblico para nós, ele considera a totalidade da Bíblia e aquilo que a Bíblia nos ensina hoje. Tudo isso porque a teologia sistemática considera a Bíblia como uma unidade harmônica e plenamente coerente. Este é o quarto ponto da nossa definição de teologia sistemática, ou seja, quando dizemos isso, estamos afirmando que cada pedacinho de texto extraído da Bíblia naturalmente é harmonizado e ligado à totalidade daquilo que a Bíblia ensina. Isso significa que há realmente unidade e perfeita harmonia entre todos, absolutamente todos os ensinamentos da Palavra de Deus. Por isso podemos dizer aqui aquela frase que eu usei lá na conclusão da nossa segunda aula, que eu falei que seria a frase que iria nortear realmente o estudo sistemático das Sagradas Escrituras, que é aquela frase que diz que toda doutrina verdadeiramente bíblica concorda com a totalidade doutrinária da Bíblia. Vou repetir. Toda doutrina verdadeiramente bíblica concorda com a totalidade doutrinária da Bíblia. E por não entenderem essa grande verdade hermenêutica, por não entenderem que é necessário realmente ser honestos com o texto bíblico, deixar o texto bíblico se auto-interpretar, hoje, infelizmente, nós vemos que alguns, entre aspas, pregadores, isolam textos ou versículos do contexto, distorcem a interpretação desses textos e usam, infelizmente, esses textos em benefício próprio. Isso para tirar realmente dinheiro do povo, para usurpar o povo, né? Usam realmente textos bíblicos isolados, distorcem a interpretação e pregam mensagens que contradizem a totalidade dos ensinamentos bíblicos. Manipulam e exploram o povo e o que é pior, o que deixa a gente ainda mais indignado, é que o povo de Deus se deixa enganar por essa gente, mesmo com a Bíblia na mão. Isso, meus queridos, é realmente lamentável. Portanto, tendo isto em mente, eu te pergunto, você consegue enxergar o grande benefício do estudo sistemático e não tendencioso das Sagradas Escrituras? Muito bem, podemos partir então para o quinto e último ponto da nossa definição de teologia sistemática, que considera que a Bíblia é ao mesmo tempo cristológica e cristocêntrica. Agora é bom notarmos que quando dizemos que a Bíblia é cristológica e cristocêntrica, nós não estamos afirmando que devemos enxergar Jesus Cristo em cada palavra, em cada versículo ou em cada perícope da Bíblia, meus queridos. Não! O que eu estou dizendo aqui é que, de uma forma ampla e geral, Jesus Cristo é o assunto central da Bíblia como um todo. Ou seja, dizer que a Bíblia é cristológica e cristocêntrica significa dizer que, de uma forma ampla e geral, o Senhor Jesus é o tema central da Bíblia como um todo, ok? Portanto, diferentemente daqueles que popularmente dizem que Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, nós, ao contrário, afirmamos antes que a Bíblia é a chave hermenêutica da própria Bíblia. Ou seja,
A Escritura interpreta a Escritura. A Bíblia se auto-interpreta. Esta é a regra áurea da hermenêutica. Muitos erram porque tentam enxergar Jesus Cristo em cada parte da Bíblia, até aquelas partes que não estão falando de Jesus Cristo. Aí incorre em erro hermenêutico. Antes nós devemos deixar realmente a Bíblia se auto-interpretar, porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia realmente é a autoridade máxima acerca de assuntos doutrinários. Sendo a Bíblia a palavra do próprio Deus e sendo a Bíblia a autoridade máxima aqui na Terra, nada mais justo do que deixá-la ser a autoridade máxima também acerca da sua própria interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia. Sendo assim, quando deixamos a Bíblia se auto-interpretar, nós descobrimos que a Bíblia é cristológica e cristocêntrica. Por quê? Porque o Antigo Testamento aponta para o advento, para a pessoa, para a vida e a obra do Messias. Depois vamos aos Evangelhos, já no Novo Testamento. Os Evangelhos, eles relatam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, tudo em torno da pessoa do Messias. Então eles acabam relatando a pessoa, a vida e a obra do Messias. Os Evangelhos, eles relatam a concepção, o nascimento, parte do crescimento, o ministério público, né? A vida, a obra, a morte, a ressurreição e a assunção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o livro de Atos, meus queridos? O livro de Atos é um livro histórico do Novo Testamento que relata a expansão da obra do Messias. Já as epístolas, elas constituem a sistematização ou a sintetização, melhor dizendo, e explicação da doutrina do Messias. E por fim, o livro do Apocalipse, ele mostra a consumação da história do Messias. Portanto, Jesus Cristo é o centro de tudo. É impossível estudar a Bíblia sistematicamente sem enxergar isso. Podemos, portanto, partir agora para a conclusão da presente aula. Conforme vimos, a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática são formas de estudo que contribuem grandemente para a correta compreensão da Bíblia e dos seus ensinamentos, principalmente quando usados sem preconceito, independentemente das afinidades e preferências que todos nós temos por um ou por outro método, e também independentemente das divergências aí entre os seus proponentes, né? Então nós devemos realmente ter todos esses métodos de estudo como excelentes métodos de estudo da palavra de Deus. Então eu sinceramente espero que no decorrer dos estudos e ao longo aí da vida de cada um de vocês, da vida de estudos aí, da vida de vocês na teologia, vocês percebam realmente que a teologia bíblica e a teologia sistemática não são estudos excludentes. Não, meus queridos. Antes são estudos complementares que, de certo modo, também se utilizam dos métodos um do outro. É isso mesmo. A teologia bíblica acaba se utilizando de alguns métodos da teologia sistemática e a própria teologia sistemática se utiliza aí de métodos da teologia bíblica. Ainda porque se a teologia bíblica ela relata realmente a intenção do autor e o significado original para os leitores originais ali do texto na época em que foi escrito, a teologia sistemática vai se utilizar disso por quê? Porque não dá para contextualizar e aplicar a verdade bíblica corretamente nos dias atuais sem saber ou sem conhecer a verdadeira intenção dos autores bíblicos e o verdadeiro significado do texto bíblico para os leitores da época. Do mesmo modo, a teologia bíblica ela também vai se utilizar aí de métodos da teologia sistemática, porque não teria sentido algum você interpretar um texto e deixá-lo somente ali com o seu significado para aquela época sem poder aplicá-lo para os dias de hoje. Portanto, meus queridos,
Quando nós entendemos isso, estudamos sem preconceito em relação ao método utilizado, realmente nós vamos conseguir extrair o melhor de cada um desses fascinantes métodos de estudo da Palavra de Deus. Portanto, o meu conselho final a vocês é que vocês realmente se entreguem ao estudo da teologia sistemática, tendo em mente o fato de que, ao estudar a teologia sistemática, você está estudando a Bíblia, única e exclusivamente a Bíblia. Também, quando futuramente vier a estudar a disciplina ou as divisões aí da teologia bíblica, que é a teologia do Antigo e do Novo Testamento, tenha em mente, meus queridos, que igualmente você está estudando a Palavra de Deus, única e somente a Palavra de Deus. Amém? Então, como eu disse, esta breve disciplina extra, ela consiste aqui apenas em um estudo introdutório a alguns dos conceitos da teologia sistemática, e eu já trago esses conceitos também nas formas atuais para facilitar aí o seu aprendizado de uma forma mais prática, ok? Então, caso você não tenha assimilado tudo o que eu disse nessas 5 breves videoaulas aqui, não se preocupe, pois à medida em que você for estudando as disciplinas da teologia sistemática e a própria teologia bíblica, certamente você irá se lembrar do que eu disse aqui ou de muitas coisas que eu disse aqui, ok? Lembro também que essas aulas sempre estarão disponíveis aos alunos aí que estão regularmente matriculados no nosso curso médio de Teologia à Distância do STBnet, Seminário Teológico Batista Nacional Enes Tonini. Então vocês poderão voltar para consultar essas aulas, o material, sempre que desejarem, ok? Então desejo aí um excelente estudo aí para vocês, na presença e no temor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.